Como evitar trepidações e desbalanceamento no eixo central de máquinas, tanto pneumáticas, mas principalmente elétricas, favorecendo para que essas possam ter uma vida útil maior e principalmente uma economia maior das ferramentas que você utiliza nesses equipamentos. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Dr. Granito. Um problema muito recorrente que muitas pessoas acabam nos procurando para tentar resolver são problemas relacionados ao equipamento estar com muita trepidação no eixo central e, consequentemente, acabam danificando a máquina por completo. Porque quando você tem um desbalanceamento no eixo central, isso acaba afetando o rolamento, isso acaba afetando toda a parte interna do equipamento. E como que a gente pode fazer, não só para evitar esse tipo de problema em máquinas pneumáticas, mas principalmente em máquinas elétricas, e eu falo principalmente máquinas elétricas porque o equipamento pneumático ele é muito mais resistente, tá? Mas principalmente em máquinas elétricas esse problema é muito mais recorrente. Então como que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema, tá? E não só fazer com que a máquina acabe tendo uma vida útil maior, mas principalmente você ter uma economia maior nas ferramentas que você vai utilizar nesse equipamento. Uma primeira dica muito importante evite utilizar principalmente ferramentas diamantadas que possuam um peso muito elevado, tá? Normalmente o mercado hoje ele disponibiliza, por exemplo, pratos diamantados, ferramentas diamantadas que possuem diâmetro de até 150 milímetros, tá? E isso é um diâmetro muito grande e acaba danificando muito o equipamento. São ferramentas muito pesadas e que acabam fazendo com que, com o tempo, esse eixo central do equipamento começa a ter muita vibração, desbalanceamento e, consequentemente, danificando o equipamento. Então, a primeira dica procure utilizar ferramentas, principalmente diamantadas, que possuem diâmetro máximo de até 115 milímetros. Tá? E observe também se essas ferramentas não têm um peso muito elevado. Produtos como rebolo cônicos, principalmente esses de 115 milímetros, de 5 polegadas, eles são muito pesados. Esses são os que mais causam dano aos equipamentos, tanto elétricos como pneumáticos, porque ele não é uma massa homogênea. Tanto que se você partir ele no meio e pesar na balança, ele vai ter um lado mais pesado do que o outro. E isso é normal. Agora imagina isso trabalhando no seu equipamento. Tá? Agora uma dica muito simples e que vai ajudar muito a você aumentar a vida útil do seu equipamento, principalmente evitar esses problemas no eixo central, é você utilizar um anel de borracha no eixo central. Então, antes de você operar o seu equipamento, seja com lixa cerâmica, que dificilmente você vai ter esse problema utilizando abrasivos de polimento. Então, assim, essa dica é mais para quem vai utilizar as ferramentas diamantadas. Então, quando você for usar uma ferramenta diamantada no seu equipamento, tanto elétrico como pneumático, procure colocar um anel de borracha, tá? Entre a ferramenta, né, no caso da máquina, e a ferramenta diamantada que você vai trabalhar. O que esse anel de borracha vai fazer? Ele vai suprimir todo esse impacto que você acaba tendo, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um desbaste numa pedra. O processo de desbaste, principalmente, né, desses pratos diamantados que você usa, é o que acaba mais danificando o equipamento devido à alta vibração que ele acaba proporcionando quando você está em trabalho. Então, para que você evite esse tipo de oscilação, de vibração, você coloca um anel de borracha entre a máquina e a ferramenta diamantada. Isso vai fazer com que o seu equipamento ele consiga trabalhar mais suave, vai evitar essas vibrações e você vai ver que a vida útil e a trepidação da sua máquina vai diminuir, é claro, e problemas recorrentes internos do equipamento que se dão principalmente por causa do eixo central vão ser evitados. Então você vai ter uma vida útil muito maior do seu equipamento. Então, tanto para equipamentos
pneumático, mas principalmente para máquinas elétricas, procure utilizar esses anéis de borracha entre a máquina e a ferramenta diamantada para evitar esse tipo de problema, tá bom? Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, divulguem com seus amigos. Em breve a gente vai ter mais vídeos aí para divulgar para vocês, tá bom? Obrigado.